Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que essa semana seja abençoada para você, em nome do Senhor Jesus, e que Deus seja, como sempre, muito propício na sua vida. Vamos prosseguir com o nosso estudo de Atos. Nós vamos terminar o capítulo 17, vamos ler do 22 ao 31, vamos lá. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nós vamos até aqui só. Bom, queridos, é interessante demais a gente ver essa expansão do reino de Deus e do evangelho do Senhor Jesus Cristo, tendo como ponto de partida Jerusalém, lá no Oriente, né? Lá em Israel, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Isso pressupõe, meus queridos irmãos, porque nós estamos vendo aqui esse estudo a partir da grande comissão, né? A partir dessa direção. Quando a gente vê essa mudança tão drástica, saindo do Oriente, indo para o Ocidente, pressupõe-se uma mudança, obviamente, geográfica, mas também social, cultural, política, em muitos aspectos. O missionário, ele precisa estar preparado para todas essas mudanças que ele vai estar tendo e experimentando na sua carreira missionária. Precisa estar preparado em todos os sentidos, culturalmente, na língua, né, semanticamente, com a saúde muito boa, física, mental, não é? As suas emoções precisam ser saudáveis e estar preparadas para tudo que vai vir. Nós vimos que Paulo, por exemplo, quando passa em Filipos e na Tessalônica, ele sofre coisas muito terríveis, né? E não desistiu por quê? Porque estava preparado e consciente do chamado de Deus na vida dele. E ele chega em Atenas, um centro cultural e estudantil. E é a primeira vez que Paulo vai falar a intelectuais em um contexto fora do contexto religioso, no Areópago. Nós vemos que Paulo ele falou nas sinagogas, em locais de oração, não é? Agora Paulo está fora do seu ambiente. E o que Paulo fez antes disso? Ele começou a colher subsídios
para entender o contexto de vida daquelas pessoas. E mais do que isso, Paulo também durante a sua vida, ele estudou muito. E por estudar muito, ler muito, Paulo conseguia contextualizar uma mensagem muito interessante e tinha essa coisa aguda de conseguir então trazer da sua mente coisas que ele já conhecia. Aqui, quando ele começa a estar discursando, ele está discursando a respeito do Evangelho a uma multidão de intelectuais, que é uma multidão muito difícil, é um público muito difícil para se falar. Por quê? Porque os intelectuais, eles são preconceituosos contra tudo aquilo que não faz parte da ciência ou que é reconhecido pela ciência ou pelo empirismo. O empirismo significa por modelos científicos, né? Então, ele estava diante de uma multidão, de uma plateia não violenta, como a de Filipos ou Tessalônica, mas muito mais difícil, muito difícil. E nós vemos aqui algo muito interessante que a gente precisa assumir nas nossas vidas. Paulo, ele faz alusão a um profeta, a um poeta, a um poeta cretense. Ou seja, se ele é cretense, ele era da ilha de Creta, grego. A ilha de Creta era a maior ilha da Grécia. A Grécia possui 1.400 ilhas aproximadamente. Creta é a maior delas. E Paulo está citando Epimênides, que foi um poeta, filósofo, que viveu mais ou menos entre o ano 6, entre os séculos 6 ou 7 antes de Cristo, né? E Paulo então faz alusão a este poeta Epimênides. E isso começa a quebrar um pouco a plateia, os preconceitos da plateia, porque, opa, esse cara, ele não é um ignorante, um qualquer. Agora, é interessante nós vermos que Paulo, em outras passagens, em outras epístolas, ele também faz citação a diversos poetas e escritores gregos e romanos. Paulo era erudito, ele era estudioso, era um grande leitor. Em outras epístolas, em algumas epístolas, ele cita Píndaro, em outras Aristófanes, Epimênides, Menandro. Então, isso é uma coisa comum nos escritos de Paulo, certo? Vou dar aqui 2 exemplos para você. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 32, quando ele está escrito assim: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Aí ele cita Menandro e ele fala: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele está citando, né, uma parte da obra de Menandro. Em Tito 1,12, ele cita Epimênides também, que é muito famoso, né? Que ele fala assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ele está citando Epimênides também, né? Então, nós vemos aqui que Paulo, ele, em vários escritos, ele enriquece os seus escritos, os seus discursos, né, com o seu conhecimento. É por isso que Paulo é tão estudado. É por isso que Paulo foi tão frutífero no Evangelho, no Novo Testamento, escrevendo quase que metade do Novo Testamento, né? Por quê? Porque ele era um grande leitor, estudioso, né? O conhecimento adquirido enriquece discursos, conversas, trabalhos estudantis, relacionamentos com pessoas, abre um leque muito grande para que você possa se relacionar com diversas pessoas, né?
E a gente vê então que Paulo, ele tinha esse trânsito, e ele era ouvido tanto quanto por reis, imperadores, como também pelas pessoas comuns da sociedade. Porque Paulo, ele sabia se comunicar. Em cada ambiente que ele estava, ele se portava de uma maneira mais coerente. Ele mesmo diz, fiz de tudo para tentar ganhar alguns, né? Ou seja, ele sabia como ser coerente diante da plateia que ele tinha, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, algo que a gente pode e deve também ter nas nossas vidas. Nós precisamos ter conhecimento e temos que também conhecer a possibilidade de passar esse conhecimento. E isso não é só didática, mas é comunicação. A comunicação é muito importante, de nós sabermos nos comunicar. E o que é comunicação? Não é falar, é ser entendido. Comunicação é ser entendido. Então, você precisa ser entendido naquilo que você está falando. Então você precisa, todos nós precisamos falar de uma maneira que as pessoas compreendam o que estamos falando. Se vai falar no meio de acadêmicos, doutores, PhDs, nós temos que usar uma linguagem que lhe seja apropriada. Mas se vamos falar com uma parcela de pessoas incultas, por exemplo, que até mesmo analfabetos, nós precisamos ter uma linguagem que elas entendam também, né? Mas para isso, nós precisamos ter a mensagem. A mensagem é importante. Muito bem? E Paulo tinha a mensagem do Evangelho. Muito bem, queridos. Aqui nós chegamos... Não chegamos no final do 18, não, perdão, porque ainda tem o 32 e o 34 que nós vamos deixar para amanhã. Amanhã nos encontramos de novo, então. Deus te abençoe, em nome de Jesus.